Se você está fazendo gestão compartilhada de energia, já deve ter se deparado com clientes com diferentes modelos tarifários e diferentes tarifas de compensação. Quer saber mais sobre as diferentes composições tarifárias e os seus impactos na gestão? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos um pouco mais sobre as tarifas especiais e suas diferentes regras de compensação. Então, se você já está fazendo compartilhamento de energia, seja na geração distribuída compartilhada ou mesmo via autoconsumo remoto, você já deve ter se deparado com alguns modelos tarifários de clientes onde a conta é um pouco mais complexa, né? E aqui a gente vai tratar dos três principais casos, né? Comentar os três principais casos que nós temos de maior complexidade na compensação de créditos, e a gente vai pegar um case prático e falar um pouquinho sobre dois modelos principais que nós temos aí dentro do próprio mercado, tá bem? Então, bom, primeiro falando das tarifas, né, que apresentam uma maior complexidade de gestão e compensação. Então, quando a gente está falando de compensação de créditos, né, estamos falando de clientes cativos. Então, clientes cativos eles podem estar tanto na baixa tensão quanto na média tensão. Então, quando a gente fala de clientes em média tensão, nós necessariamente vamos falar sobre tarifas, né, fora ponta e tarifas de ponta, ou seja, existem duas faixas de consumo horárias e conforme o consumo ou mesmo a compensação de energia, essas faixas elas têm precificações diferentes, ou seja, o quilowatt-hora vai ter preço diferente, seja no fora ponta ou na ponta. Sendo assim, as diferentes compensações tarifárias para clientes de média tensão precisam se levar em consideração que ele consome energia em dois momentos diferentes e essa energia ela tem custo diferente, né? Ou seja, quando eu vou fazer a minha média olhando para a tarifa, por exemplo, de fora ponta, eu tenho que tomar um certo cuidado em fazer a minha proporcionalidade do crédito da minha tarifa de ponta, né? Ou seja, eu preciso mandar mais energia porque aquele crédito da ponta é um crédito, entre aspas, mais caro, né? Ou seja, eu estou injetando fora a ponta e compensando na ponta, meu crédito precisa ser correspondente, né? Nesse caso, para ter a paridade, eu preciso injetar, né, compensar muito mais, né, injetar muito mais crédito fora a ponta para compensar um consumo de ponta, principalmente em algumas regiões onde o custo da energia na ponta é muito elevado. Então, clientes de média tensão, a gente não vai se aprofundar neles tanto aqui, porque são casos realmente que a gente já não vê tanto compartilhamento de energia, principalmente por essa questão de complexidade horária, né? Ou seja, tarifas diferentes em momentos de consumo diferentes, tá? Mas é um caso que a gente tem de uma tarifa, né, que a gente até considera especial porque ela sai da regra de compensação tradicional, né, de eu ter um único consumo, uma única tarifa, uma única injeção e compensação, né, e uma única tarifa compensável. Então, nesse caso, eu tenho mais de uma tarifa compensável, é um caso especial, porém, é um perfil de cliente realmente que não se trabalha tanto no compartilhamento de créditos, tá bem? Bom, e aí a gente vai para os nossos outros casos especiais, né? Ou seja, modelos onde eu não trabalho uma tarifa única, né? Igual a gente tem na baixa tensão convencional. Então, a gente tem dois casos em específico que a gente vai trabalhar aqui hoje, que são chamados, né, tanto a tarifa branca, quanto também o que nós temos de tarifa baixa renda, né? Ou seja, uma tarifa subsidiada. Então, primeiro caso, né, que a gente vai estar comentando aqui com vocês é sobre o caso da tarifa branca. Então, existe um modelo regulatório, né, que chama-se tarifa branca, onde o consumidor ele pode, por livre e espontânea vontade, solicitar à distribuidora que ele quer ser cobrado de uma forma diferenciada. A tarifa branca é uma tarifa que você não trabalha mais um único posto tarifário, né? Ou seja, não é a mesma coisa da tarifa convencional que eu vou ter uma única tarifa aplicada ao meu consumo mensal. Nesse caso, a tarifa branca ela vai trabalhar 3 postos tarifários, ou seja, é um caso até de maior complexidade, inclusive, do que o que a gente tem na própria média tensão. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 faixas horárias, onde o consumo vai ser medido em cada faixa, e cada faixa tem uma tarifa diferente. Então, baseado na forma como esse consumidor consome energia, em que horário ele consome mais ou menos, essa conta de energia ela pode ter uma tarifa média mais baixa ou eventualmente mais elevada.
Então, quando a gente vai fazer compartilhamento de créditos, né, e principalmente precisar aferir ali muitas vezes a economia que está sendo proporcionada para aquele cliente, a gente tem que achar uma tarifa média. Então, o primeiro caso que a gente vai tratar hoje aqui com vocês é justamente a tarifa branca. Então, quando a gente fala, né, vou trazer aqui um caso real para vocês, tá? Vou estar ocultando aqui algumas informações sensíveis, mas trazendo um caso real de uma conta, de uma distribuidora, né? Se não me engano aqui é uma conta até da CPFL, aonde existe aqui, né, um cliente, né, vou até grifar aqui, tarifa branca, grupo B3 comercial. Então, esse cliente, né, de tarifa branca, o que vai acontecer? Ele vai ter 3 postos horários. Então, tanto é que a gente tem aqui, né, a ponta, o intermediário e o fora ponta. Um caso interessante também, pessoal, é que nesse caso dessa distribuidora, ela separa aqui as composições de TUS de TE. Então, nós temos 6 componentes, né, tarifárias que representam a TUSD e 3 componentes tarifárias que representam a TUSD e 3 componentes que representam a TE. Por quê? Porque são 3 faixas horárias, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, porque como a gente trabalha, nesse caso a distribuidora trabalha a tarifa separada TE de TUSD, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação à medição de energia, né? Então, ou seja, a gente só vai considerar um dos dois em termos de volume de energia, tanto é que eles se repetem, né? Esses 3 aqui sempre vão se repetir. Então, se a gente quiser ver o consumo global, a gente vai somar ali os 3 postos tarifários, ou da TUSD ou da TE, em termos de kWh. E a gente vai chegar num montante global de consumo dessa unidade consumidora. Da mesma forma, a gente tem aqui embaixo a energia injetada, né? Também separada em TUSD e TE. Então, esse caso aqui, ele vai estar medindo, né, quando a gente olha somente, por exemplo, ou para TUSD ou para TE, a gente vai estar vendo qual foi, de fato, o volume de energia que foi injetado para essa, né, compensado para essa unidade consumidora. Então, nesse caso, a gente vê que é uma unidade consumidora que teve um consumo de energia mensal ali muito superior, né, aos 650 kWh e teve aí uma compensação de 39, uma injeção de 39 kWh, né? Então, ou seja, ele vai compensar realmente muito pouco daquele consumo. Mas como que eu vou calcular de fato essa economia, né? Então, poxa, quando eu vejo uma conta dessa, a gente arrepia lá no fundo da espinha, né? Mas é um caso que realmente tem uma certa frequência, né, de casos assim em termos globais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar somando o consumo desse cliente em kWh, né, que vai dar aproximadamente aí 650 kWh desse cliente, tá? E a gente vai estar somando todo o gasto que ele teve aqui com a TE e com a TUSD, em termos reais, o valor global com impostos. Então aqui a gente vai achar, somando todos esses valores e dividindo pelo total de energia consumida, a gente vai achar qual foi a tarifa média de consumo que esse consumidor teve, tá bem? Uma vez que a gente acha a tarifa de consumo, a gente do outro lado tem que também achar qual foi a tarifa que foi compensada. Então a gente teve aqui nesse caso 39 kW, né? E a gente vai somar os dois valores negativos aqui dessa conta, porque representam abatimentos, né? Então, nesse caso aí, em torno aí de R$ 59,00 é o que foi abatido, né? Então, a gente tem aí R$ 59,00 dividido por 39 kWh, certo? E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem todo o consumo em reais que ele gastou com energia, dividido pelo kWh que ele consumiu. Então, a diferença entre essa tarifa consumo e a tarifa... fiz caquinha. Vou voltar. Então, nesse caso, né, todo esse consumo negativo, esse abatimento, a gente vai chegar aqui em qual foi, de fato, a tarifa compensável desse cliente. Então, eu vou somar o valor em reais, né, e eu vou dividir lá esse valor em reais pelo volume de kWh. Então, eu vou chegar numa tarifa compensável. E essa tarifa compensável é o que, de fato, muitas vezes eu vou comparar com todo o meu custo de rateio, né, seja do autoconsumo, da alocação no autoconsumo ou na geração compartilhada, e eu vou chegar nessa diferença. Essa diferença é de fato a economia que eu estou proporcionando. Nesse caso, como é um exemplo aqui onde a compensação em termos de energia é muito baixa, né, a gente realmente vai ver uma economia muito baixa do outro lado, tá bem? Então, acho que o ponto principal que fica aqui com relação à tarifa branca, pessoal,
a gente tem que somar o consumo de energia dos postos tarifários, bem como somar todo o custo de energia desses postos na TE e na TUSD, nos casos onde essa tarifa ela é separada na conta, e em algumas distribuidoras isso vem com uma tarifa unificada, né? Mas eu tenho que somar todos os valores dessa faixa, dividir por todo o consumo que eu tive e achar uma tarifa consumo média. Do outro lado, eu olhar a compensação com a mesma ótica, quanto que eu abati em termos em reais, né? Dividir por tudo aquilo que eu compensei na conta, eu vou achar qual foi a minha tarifa compensável. Então, tanto a tarifa consumo quanto a tarifa compensável, nesse caso específico de tarifa branca, precisam muitas vezes ser calculados, tá? Então, não é uma leitura intuitiva, né, de pegar a conta e saber de fato qual foi a tarifa consumo ou a tarifa compensação desse cliente, tá bem? Então, caso tarifa branca, acaba sendo o caso mais complexo que a gente tem de compensação, né? Porque realmente o cliente solicita isso e a gente, muitas vezes, do ponto de vista do gestor, você não sabe quando o cliente fez esse tipo de solicitação, simplesmente se descobre quando vem na conta, né, o enquadramento dele. E outra que ele trabalha muitos postos tarifários, então a complexidade aqui para fazer cálculo, né, ela aumenta muito, até mais inclusive do que clientes em média tensão, tá bem? E aí a gente vai para o nosso último caso aqui, pessoal, que é o que nós chamamos aí de tarifa social, né, ou tarifa baixa renda, enfim, tem alguns nomes aí. E também é um caso especial, por quê? Porque nesse modelo, né, existe um subsídio baseado em faixas de consumo. Então, nesse caso, até determinada faixa se aplica uma tarifa mais barata, numa faixa intermediária, uma tarifa intermediária, e a partir de um certo consumo, você vai aplicar a tarifa de fato que é praticada naquela distribuidora, né, naquela classe tarifária. Então, a questão da tarifa baixa renda, né, ela se aplica principalmente a clientes B1, né, que são residenciais, baixa tensão, pessoas físicas, em alguns casos até clientes B3, mas a maioria se aplica a contas B1, tá? E como que funciona aqui, né? Daí pegando um caso real de fato, aqui é uma conta real, se não me engano é uma conta da Energisa, tá? Então a gente está trazendo um exemplo aqui para vocês do que de fato acontece numa compensação com uma tarifa social, né, ou baixa renda. Então a gente tem primeiro o consumo mínimo, né, então ele já é obviamente destacado aqui, o consumo mínimo na primeira linha, e aí a gente tem as faixas de consumo, né, então nesse caso aqui a gente vai ter a faixa de 31 a 100 kWh, a faixa de 101 a 220 e a faixa acima de 220 kWh. Então cada faixa aqui a sua respectiva medição, né? Então 70, 120, 30, 70, 120 e aqui no caso deu 10, né? O consumo medido acima de 220 kWh, tá? Por quê? Porque vai somando esses consumos, né? Então ele só paga aquilo que foi consumido dentro daquela faixa de fato, tá bem? E aí o preço da tarifa com tributos, né? Que é praticado em cada faixa de consumo. Então nesse caso aqui também acaba sendo um caso extremamente complexo. Por quê? Porque a gente vai acabar precisar fazer a conta, né, de qual foi, de fato, a tarifa consumo desse cliente. Poxa, a tarifa consumo desse cliente é uma média, né, ponderada de todo esse consumo com todo esse gasto que ele teve de energia. Então, a mesma ótica que a gente tem lá na tarifa branca de vou somar todo o gasto em reais que eu tive com o consumo de energia. Vou dividir por todo o meu consumo, né, que aqui, se não me engano, vai dar em torno de 230 kWh. Então, eu vou pegar todo aquele valor em reais, dividir por 220 kWh e eu vou achar qual que foi a minha tarifa consumo de referência. E da mesma ótica, eu vou olhar para aquilo que foi compensado, né? Então, eu tenho a compensação aqui também por faixa. Então, a primeira aqui é a compensação de 30 a 100 kWh, depois de 100 a 220 e acima de 220. Então, de novo, né? Mesma lógica, pessoal. Somo todo o meu consumo compensado, vejo todos os valores em reais que foram abatidos, né? Somo eles também e divido, né, essa economia em reais por todo esse consumo compensável, eu vou chegar na minha tarifa compensável de fato. Então, é sobre essa tarifa compensável que eu vou conseguir calcular perante o meu custo de rateio de locação de equipamentos, por exemplo, qual que foi a economia de fato observada por esse cliente, né, com o compartilhamento de créditos que foi feito nesse período. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje
a gente viu esse resumão da tarifa, das diferentes modelos de tarifa que nós temos, diferentes conceitos de compensação, principalmente esses casos especiais que é tanto a tarifa branca quanto a tarifa baixa renda, né? A gente também viu um pouco do conceito da tarifa em média tensão, que trabalha-se 2 postos tarifários. Então a gente tratou aqui, os casos são mais complexos para conseguir elucidar e simplificar a vida de você que está fazendo o compartilhamento de crédito de energia. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!